pessoal, aqui é Simone do Ponto Russo Bilelê. Eu vim aqui para falar sobre o detalhe dos olhos, que muita gente me pergunta como que eu faço. Geralmente essa parte do rosto eu começo por primeiro, né? Que nem aqui é uma elefantinha, olha já. Tanto é que eu parei aqui no nariz de subir, de fazer o preenchimento do rosto, para eu trabalhar o olho primeiro. Então, eu já fiz os contornos, né? Ele é um olho kawaii, que a gente chama, porque ele tem essas dois círculos, o maior e o menor, que vão ser umas bolinhas brancas, e vai dar aquele efeito bem fofo. Os cílios, eu sempre, quando eu chego nos cílios, eu conto quantas agulhadas eu dei para subir, né? E quantas agulhadas eu dei para chegar até o próximo. Então, eu contei aqui 4 agulhadas, e aqui eu contei 3. Aqui eu fiz a mesma coisa, então, daí eu fiz 4 agulhadas, voltei, 4, 1, 2, 3, subi. 1, 2, 3, 4. Para os cílios ficarem do mesmo tamanho. E depois, quando eu tiver preenchido o rosto, ele não fica tão torto um olho do outro. Eu fiz isso nos 2 olhos, vocês podem ver. Já estão contornados. Eu faço duas voltas, né? Faço a primeira e daí a segunda, que eu acho que fica bem marcante. E aqui, esse é o menor detalhe do olho, que são os círculos menores. Então, o que que eu faço? Aqui, menos é mais. Então, eu acho muito importante a gente evitar de dar muitas agulhadas nessa parte, né? Então, eu indico que vocês não encham muito, quanto menor o detalhe, vocês vão preenchendo, olha do lado direito, né, como que tá, se aquele pontinho pegou, e tenta não preencher tanto, que o ponto russo, nos pequenos detalhes, se a gente preenche muito, ele acaba tirando o verdadeiro efeito que tem que ficar, ele acaba distorcendo o risco, né? Então, aqui nesses pequenos círculos, eu vou tentar dar o mínimo de pontinho possível. Geralmente eu dou uns 2, 3 pontinhos. Vou mostrar pra vocês. Gente, olha, eu voltei aqui pro outro lado, onde eu já bordei os olhos. A gente olha e fala, errei tudo, né? Tá tudo errado, porque ficou essa montoeira de fio preto. E você fala, que vai ser isso tudo? Então, por isso que é importante você acertar agora o preenchimento, porque é isso que define o bordado perfeito, né, nesses detalhes dos olhos. Então, por isso que é muito importante não encher tanto, porque se você for ver, só o preto já preencheu todos os espaços. Não tem muito espaço, você olha, ó, mesmo eu mexendo aqui, você vê que não tem muito fundo rosa da toalha para preencher. Então, por isso que é importante o mínimo possível, só para dar o efeito. Então, por isso que eu mostrei aqui o lado direito, né? Vou voltar lá pro avesso. Então, voltando aqui pro avesso, a agulha tá aqui encostadinha, né? Como vocês veem, sempre tem que estar encostada no tecido. Aí, eu vou subir e já vou tentar fazer tipo uma cruz. Um ponto pra baixo, volto. Um ponto pra direita, um ponto pra cima, um ponto pra esquerda. E eu acho que isso é o suficiente, porque esse aqui é muito pequenininho. Então, já vou cortar do outro lado. Ó, vai ficar só 4 pontinhos aqui. Esse pequenininho. Opa, cadê o ângulo aqui? Então, eu acredito que esse aqui já dá o efeito do círculo de baixo. Voltando pro avesso. O maiorzinho, eu já posso dar um pouco mais. Até porque para ele parecer que ele é maior mesmo. Então, eu coloco no meio do círculo, a agulha, procuro o meio dela. Deixa eu desvirar aqui para pegar a pontinha no direito. E aqui, eu vou ter que... Se ali eu dei 4 pontinhos, aqui eu tenho que dar um pouquinho mais. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4,
5, 6 e vou voltar pro meio, que foi onde eu comecei, né? Então, ficaram 7. E isso eu memorizo pro próximo olho. Vou ter que fazer esses mesmos pontinhos no próximo olho. Então, pessoal, daí retornando aqui, agora a parte branca aqui dos olhos. Então, aqui vai ficar preto, aqui é um tom de azul, então o branco aqui também. Então, a mesma coisa, eu enfio a agulha aqui. Como aqui já é bem estreitinho, eu vou evitar dar muito ponto aqui. Olha, pessoal, então aqui, como é muito estreitinho, eu vou dar apenas um pontinho e vou subindo aqui. Não precisa colocar muita coisa. Aqui vai alargando, eu vou fazer um subcontorno beirando o preto. Então, vou continuar aqui, ó, pertinho do preto. Outra coisa também, evitar que a agulha, ela vire muito em direção à linha preta. Então, deixa eu subir aqui, ó. Tipo, evitar muito aqui, ó, que ela vá muito pra cima do preto. Eu tento ficar sempre do ladinho do contorno preto pro branco não invadir o preto. Então, aqui eu faço um subcontorno. Aqui vai afinando, eu vou diminuindo, mas eu tento ir até o último cantinho. Viro aqui a agulha e retorno, fazendo subcontorno do outro lado, do branco. E o que sobrar, daí eu preencho. Aqui também eu não tô contando. Por ser um pouquinho maior, eu só cuido onde é estreito mesmo, ó. E aqui eu volto só mais uma vez, sem muitos pontos, muito perto. É até melhor aqui um ponto mais disperso. Finalizei aqui essa parte. Aqui, pessoal, ó, preenchi o que era de branco, então, né, os detalhes pequenininhos. Geralmente, quando a gente tá com a linha preta, a gente já quer fazer tudo que é preto. Mas como tinha esses detalhes pequenos aqui dentro do olho, e aqui no meio é preto, eu evitei de preencher aqui primeiro, pra fazer esses detalhes aqui. Tá, agora eu vou preencher o detalhe todo em preto. Mesma coisa, evito encher de muitos pontos, vou fazendo o contorno, nem que fique espaço, dou uns pontos mais dispersos, não deixo ficar muito juntinho, tanto, nem que fique aparecendo o fundo rosa da toalha. Nessa parte do olho, como vocês viram já do outro lado, o pouco que eu já preenchi de preto já encheu, então quer dizer que não precisa muita coisa para terminar de preencher. É só pra realmente marcar que essa parte mesmo é toda preta. Então, eu vou fechar os espaços aqui. Sem encher muito. No outro lado, vocês vão ver que parece que eu enchi muito. Tem gente que pensa que tem que fechar bem. Claro que fica mais bonito, mas não é isso que vai deixar o olho, pelo menos o olho, precisa ser do menos ponto possível. Então, pessoal, podem ver que já tá dando aquele efeito. Não tá tão bonito aqui a parte preta, mas realmente eu prefiro que fique bonito no lado direito. Aí, agora eu vou preencher aqui com o azul. Como se fosse uma elefantinha de olhos claros. Aí, como eu falei, como aqui é mais larguinho, é um subcontorno do lado preto, sem interferir muito no preto, ficar o máximo longe do contorno preto, também deixar um espacinho ali, porque senão do lado direito, essas agulhadas estarão tudo em cima do bordado preto. Aí tem que ficar separando os fios. Então, ó, independente disso, né, acho super importante separar os fios coloridos do preto, né, pra definir melhor. Então, aqui primeiro eu subi contorno, e o que sobrar, daí eu preencho. Também eu não conto essa parte, por ele ser um espaço maior. Aqui já posso voltar, não preciso ir tanto lá nos cantinhos. Também aqui também não deixar muito apertado. Só pra marcar o azul mesmo no meio do preto. E eu acredito que tá bom, vou dar uma olhada no direito. Então, pessoal, preenchi dos dois lados.
Agora eu vou pro direito para mostrar para vocês como que ficou o resultado. Então, pessoal, assim ficou o lado direito. Como vocês podem ver, agora que eu vou preencher o restante do rosto, e aí sim vou definir aqui os cílios, porque a princípio a gente não vê eles direito. Eu já tenho um vídeo aqui que eu mostro que eu tiro os fios, né, deixo cada cor no seu lugar. Então, se o preto invadiu o branco, eu puxo com a ponta da agulha, né, então eu arrumo, na verdade, se o azul subiu em cima do preto, empurro ele pro lugar dele, puxo o preto para definir aqui, e assim por diante. Se o branco subiu em cima do preto, jogo ele pro lugar dele. Então, isso faz toda a diferença na hora de, ó, aqui, ó, dou uma mexidinha com a agulha para ficar circular. Aqui sumiu, das duas, uma, ou precisa de mais um pontinho, eu achei que ficou pouquinho, eu posso dar mais um pontinho aqui, ou é questão de falta de arrumar. Então, todo esse cuidadinho faz toda a diferença. Tem um outro vídeo que mostra eu arrumando os fios dos olhos, aqui no... É só procurar ali no Reels, tem um vídeo bem rapidinho mostrando eu arrumando os pontos, ok? Então, depois eu mostro pra vocês quando tiver preenchido totalmente. Então, também essa arrumação dos fios faz toda a diferença. Cortar, eu já dei uma debaçada para ver que tem umas pontinhas mais altas aqui, ó. Aqui eu já andei cortando para vocês poderem ver como já dá esse efeito fofo nos olhos. Então, aqui quando eu chegar na sobrancelha e cílios, é que eu também tomo bastante cuidado aqui entre sobrancelhas e cílios. Eu faço questão de fazer bem a carreirinha para separar aqui a sobrancelha dos cílios. E entre um cílio e outro aqui, eu também dou essa contadinha de ponto para ficar meio igual para todas as entradas aqui. Certo, gente? Espero que tenha ajudado vocês a ter um pouco de noção como é que faz um olho com mais cuidado, sem aquela pressa de preencher, preencher, preencher. E eu sempre digo que o ponto russo, ele explode do outro lado, porque você enfia uma agulhada, mas fica uma argolinha pro lado de cá. Então, ficam dois fios, né? Então, com uma agulhada, sempre fica dois fios no espaço que você borda. Então, isso faz com que dê volume pro bordado, né? Então, por isso que nessa questão de detalhes pequenos, você tem que evitar muitas agulhadas no lugar. Então, espero que tenha ajudado vocês a entender mais como que faz essa parte dos detalhes. Um beijo, até a próxima!